Técnico de enfermagem aplicou 10 vezes desinfetante na veia para matar pacientes na UTI. Pois é, né, gente? Pois é. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Freitas Fotografia aqui, drone, né, o Netinho, nosso colega aí. Bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa coluna Braga. Hoje nós vamos falar um pouquinho, olha só, você já passou por situações que você precisou ficar internado em algum hospital, ou parente, amigo, enfim, alguém desse tipo? Então, olha só o que aconteceu. Técnico de enfermagem aplicou desinfetante 10 vezes para matar paciente de hospital, foi o que disse a polícia. Então, olha, hoje nós vamos tratar de um assunto que incomoda a muitos, a mim também. É o fato de estarmos completamente indefesos quando estamos em hospital. Em um hospital, a gente está internado ou está lá por algum motivo, vai fazer uma consulta, enfim. Jamais sabemos qual é a real intenção de algumas pessoas. Então, você passa horas e horas aguardando o atendimento, mas mesmo em hospital onde você é atendido por convênio, você fica horas e horas aguardando, morrendo de dor e sofrendo muito. Já aconteceu com você? Olha só, seja bem-vindo aqui. Pessoal vindo aqui, legal. Então, o tema é pesado, né? Técnico de enfermagem que matou pacientes no hospital da UTI, na UTI, né, do hospital. Então, por que será que as pessoas ficam lá no hospital, mesmo com convênio, seja bem-vindo, a pessoa entrando aí, que legal. Então, o tema hoje bem importante que a gente vai tratar aqui, só para repetir, né, o tema aqui, olha só. Técnico de enfermagem aplicou desinfetante 10 vezes para matar paciente de hospital, paciente da UTI. Então, olha, você já passou por situações em que você vai ao SUS e a hospitais com convênio e mesmo assim você fica horas lá esperando? Eu já trabalhei em hospital, eu sei que sim, as pessoas ficam lá esperando muito tempo. E no SUS a gente sabe como é, né? Então vamos debater um pouquinho sobre isso, falar rapidamente. Será que é porque muitos médicos se recusam a trabalhar? Parece existir um certo acordo entre os médicos e outros trabalhadores do setor. Parece existir esse acordo, em que eles não agilizam o atendimento e não forçam o médico a cumprir com a sua função e tudo fica certo. Quer dizer, você fica lá esperando, sentado lá horas e horas. Tem gente que morre mesmo ali no banco, né, do hospital. Isso ocorreu com o meu padrasto, tá? O médico ganha seu dinheiro se trabalhar corretamente ou não, e vai embora para a próxima balada, para a próxima festa ou para a próxima consulta. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido isso que eu estou te falando? Isso faz algum sentido para você? Você já foi atendido por médico que aparentava embriaguez ou falta de vontade de estar ali? Quantas vezes você já foi atendido em hospitais, postos de saúde, UPAs, unidade de pronto atendimento e etc., mas percebeu que o médico, o profissional ali, seja quem fosse, só queria se livrar de você? Olha, certa vez eu tive várias vezes, isso ocorreu comigo um monte de vezes. Eu achava que era uma doença, não deixa de ser uma doença, mas enfim, não era algo grave, não era algo crônico, não era ocasionado por bactéria, nada desse tipo. Eu tive inflamações nas costas bastante sérias, que me levaram a ter dificuldade de andar. Eu não podia fazer qualquer esforço, que já inflamava, e eu não sabia que era uma inflamação. Fui ao médico, parado no ombro de um amigo, fomos de ônibus, né, sem carro para ir, a gente foi de ônibus. Então, na época não existia Uber.
Então a gente foi, né, eu tinha que segurar literalmente no ombro dele, ficar apoiando, porque eu não conseguia andar. E aí ele me levou até o médico na PUC, então levei algum tempo lá para ser atendido e afinal de contas eu fui atendido. O médico perguntou o que estava ocorrendo, expliquei, e ele falou para mim, olha, isso não é nada, é só você repousar que isso logo passa. E eu expliquei, falei, não, mas assim, isso está ocorrendo com frequência, né? Não é uma coisa que só ocorreu agora, isso está ocorrendo com frequência. E aí ele falou, não se preocupe, isso não é nada. Ele não passou medicamento, não é nada, só falou para eu repousar. Eu falei, nossa, mas eu repouso o tempo todo, porque eu não aguento, não consigo levantar, isso estava ocorrendo várias vezes. E ele falou, não se preocupe, é só repousar que passa. Não era só repousar que passa. O problema é que até mesmo andando na calçada, por exemplo, se tivesse algum buraco, algum lugar, qualquer coisa, que eu batesse o pé com mais força, eu já sentia aquela dor e aí acabou meu dia, e acabou minha semana, e acabou minha paz, porque aquilo doía, era difícil dormir, era difícil ficar sentado, era difícil ficar em pé, tudo era difícil. Então, uma situação dolorosa, literalmente falando. No dia seguinte eu voltei lá, porque eu estava sentindo dor, eu estava sofrendo, né? E o médico falou, eu achei que ia ser outro médico que ia me atender. E o médico ficou bravo, ele falou grosseiramente comigo, falou, pô, mas já te atendi, já te falei que não é nada, que não sei o que. E eu... Me tratou com respeito, eu trato com respeito. Se me tratar mal, reciprocidade, que é o nome desse negócio aí, né? Então, aí a coisa ficou feia ali pro médico também. Eu falei, poxa, tô daquele jeito, mas não baixou a guarda, né? Aí ele chamou a estagiária. A estagiária me deu atenção, né? Me chamou para uma sala ali, enquanto o médico ignorante tratava de outra pessoa. E aí, seja bem-vindo. Aí ela, assim, não pôs a mão em mim, mas ela me pediu para fazer alguns movimentos, foi me perguntando coisas e tal. E aí ela teve o seu diagnóstico. Ela falou, olha, isso não é uma lesão por queda, né? Eu não tinha caído, não tinha levado pancada, nada desse tipo. Mas eu levantava peso muito além daquilo que eu aguentava, sem preparação e tal. E aquilo lesionou o músculo nas minhas costas. Eu também jogava vôlei, jogava futebol sem aquecimento, sem treinamento. Isso lesionou as minhas costas. Um nervo, eu não me lembro se ela falou assim, não era nervo ciático, era, enfim, fugiu, mas é a ponta do músculo, tem um nome isso aí. E que o músculo, imagina que todos os músculos das costas vêm, eles se afunilam e eles viram um tendão. E aí passa para as pernas, eles se abrem formando músculos novamente. Foi esse tendão que às vezes a gente bate aqui, né? O cotovelo a gente bate em algum lugar e aquilo dá um choque terrível. É porque bateu o tendão. Então esse tendão nas costas é que estava inflamado. Demorou muito para eu conseguir resolver isso aí. Foram anos e anos sofrendo mesmo. E aí ela falou, olha, faça aula de natação e tudo mais. Por enquanto você não faz nada, fica em casa mesmo repousando, igual o médico falou, é só isso que pode fazer. Eu não me lembro se ela me passou um medicamento. Me parece que sim, se eu não estou enganado, sim. Mas aí ela me disse, olha, você não faça esforço, você não pode fazer esforço agora. Enquanto não curar de verdade, você não pode fazer isso. Vai levar mais ou menos um mês, um tempinho assim longo, né? E ela falou, olha, se você continuar sofrendo isso aí, você vai acabar ficando de cadeira de rodas. Não é bom ficar de cadeira de roda, né? Mas pelo menos você pode se movimentar, ir para lá e para cá, alguma mobilidade você vai ter. Agora, o problema não é só ficar em cadeira de roda, o problema é a dor. E aí não tem remédio que vai te curar. Então, depois disso aí, fui fazer aula de natação, fui fazer algumas outras coisas ali que aliviaram e realmente desapareceu aquilo lá, né? Então, isso foi um tratamento médico. Mas eu precisei passar por muitas consultas e os médicos não me falavam o que era, não cuidavam do assunto e sofri muito. Bom, então voltando para o assunto aqui, olha, Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo é suspeito de matar pelo menos 3 pacientes na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal. Estamos falando de Brasília, aquela região ali, né? Outros 2 profissionais estariam envolvidos nesse caso. Então, essa matéria é da CNN Brasil, texto do Vitor Bonetti, de São Paulo.
Um técnico de enfermagem de 24 anos, suspeito de matar 3 pacientes na UTI, unidade de tratamento intensivo do Hospital Anchieta, em Taguatinga, no Distrito Federal, teria injetado desinfetante mais de 10 vezes na mesma vítima em um só dia. Olha o absurdo isso aqui. A aplicação teria sido feita em uma idosa de 75 anos com a utilização de uma seringa. A informação faz parte das investigações da Polícia do Estado. Segundo a corporação, o profissional de saúde é Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo. Outras 2 técnicas, identificadas como Amanda Rodrigues de Souza e Marcela Camille Alves da Silva, também são investigadas pelas mortes no plural mesmo. Tá? A CNN separou os principais pontos do caso que segue sob investigação. Então vamos entender abaixo. Olha só: injeção letal e disfarce do crime. Disfarce entre aspas aí. Disfarce do crime entre aspas aí. De acordo com as apurações policiais, os suspeitos aplicavam medicamentos de forma irregular na veia dos pacientes. Marcos Vinícius é investigado por administrar doses letais de remédios a pacientes internados na UTI, com o objetivo de matá-los. A intenção era matar mesmo. Ele atuava há pelo menos 5 anos no hospital. As investigações apontam que o técnico aguardava a reação dos enfermos que sofriam parada cardíaca depois de injetar desinfetante. Você vai esperar mais o que, né? Além disso, devido à presença de outros integrantes no quarto, ele realizava manobras de reanimação na vítima. O intuito era disfarçar o crime. Ou seja, é como se fosse um acontecimento normal, uma evolução do quadro clínico da pessoa complicado. Então ele ia lá fazer o que fosse necessário para tentar reanimar a vítima, sabendo que não ia reanimar coisa nenhuma, porque ele estava realmente matando as pessoas. As vítimas são João Clemente Pereira, de 63 anos, Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, e Marcos Moreira, de 33 anos de idade. Eu vejo que não eram só idosos, né? Ali, um homem de 33 anos é muito jovem. A invasão no sistema do hospital. A polícia ainda descobriu que em um dos casos, o técnico usou a conta de um médico para acessar o sistema do hospital. A partir da primeira entrada, ele prescreveu a partir da primeira entrada ele prescreveu um medicamento errado. Além disso, teria ido até a farmácia para buscar os remédios, os preparado e escondido no jaleco para aplicar na veia dos pacientes. As aplicações ocorreram em 2 datas, 17 de novembro do ano passado e em 1º de dezembro. E quem são os investigados? As investigadas, no caso, são as 2 mulheres, né? Amanda Rodrigues de Souza e Marcela Camille Alves da Silva, 22 anos e 28 anos. Como é a história? São investigadas por negligência e possível coautoria nos crimes. Conforme apontam as investigações, Amanda trabalhava em outro setor do hospital, mas era amiga de longa data de Marcos. Já Marcela era nova na instituição e recebia instruções do técnico acerca do serviço no setor. Será que essa aí pode escapar de prisão e uma punição mais grave? Segundo a polícia, elas seriam responsáveis por observar a porta para que ninguém entrasse. Assim, teriam auxiliado em 2 dos casos investigados. Prisões e demissões. De acordo com Márcia Reis, diretora do IML, Instituto Médico Legal, os pacientes que morreram apresentaram gravidades diferentes do quadro clínico. As suspeitas tiveram início após a piora súbita em momentos repetidos. Assim que o hospital detectou conduta suspeita, os envolvidos foram demitidos e as autoridades foram notificadas. O crime foi descoberto após a análise de câmeras de segurança dos leitos, né? e prontuários médicos dos pacientes. As famílias foram informadas sobre o ocorrido. Ainda segundo a polícia, quando interrogado, o técnico de enfermagem negou as acusações, mas confessou depois que ele viu os vídeos. Ou seja, diante de vídeos, é difícil você falar que não é verdade, né?
Os técnicos de enfermagem foram demitidos após a apuração e as famílias das vítimas foram notificadas, sendo fornecidas as explicações necessárias de forma transparente e cuidadosa. Os profissionais de saúde foram presos durante cumprimentos de mandato da Operação Anubis. Anubis, para quem não sabe, é uma entidade da mitologia egípcia, né? E, enfim, deixemos a mitologia de lado. Investigações. A investigação que faz parte da Operação Anubis segue em agendamento e apura possíveis outras vítimas. Você duvida que outras pessoas foram assassinadas dessa forma? O caso foi registrado como homicídio qualificado e as duas técnicas respondem por coautoria nos crimes. As investigações ainda não apontam, a investigação ainda não aponta que os crimes tenham sido cometidos sob pedido das vítimas ou de seus familiares. Olha, sob pedido das vítimas existe a possibilidade, mas creio eu que é menor, né? Estou supondo aqui. Agora, que alguém tenha pedido para matar um pai, né? Para receber uma herança. O que diz o Corém do Distrito Federal? O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal se manifestou sobre os acontecimentos. Veja a nota na íntegra. Abre aspas. O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, Corém-DF, informa que tomou conhecimento dos fatos noticiados pela imprensa envolvendo mortes, noticiados pela imprensa, né? Envolvendo mortes de pacientes em uma unidade hospitalar do Distrito Federal. Diante da gravidade das informações divulgadas, o Corém-DF esclarece que está acompanhando o caso e adotando as providências cabíveis no âmbito de sua competência legal. Ressalta-se que o caso também está sob investigação das autoridades competentes e tramita na esfera judicial. Dessa forma, neste momento, não é possível emitir juízo de valor ou qualquer conclusão definitiva, devendo ser respeitado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos. O Conselho segue compromissado com a segurança do paciente, a ética profissional e a defesa de uma enfermagem qualificada, responsável e comprometida com a vida. Fecha aspas. Sob supervisão de Tony Aranha. Então, olha, isso aí é uma coisa de extrema gravidade e que qualquer um de nós está sujeito a isso. Então, só para falar uma situação pela qual eu passei, que não foi tão grave assim, mas também não foi nada boa, fiquei internado no Hospital Ouro Verde, aqui no distrito do Ouro Verde, em Campinas. Uma certa ocasião aí, tive que passar por uma cirurgia, enfim, e uma das enfermeiras, ou auxiliar de enfermagem, ela vinha toda alegre, brincalhona, e falando, e rindo e tal, não sei o quê. E ela aplicava a injeção, ou tinha que tirar sangue às vezes, com uma grosseria. Aquilo dói, cara. Qualquer coisa, qualquer agulha, qualquer coisa que invada o seu corpo, dói, aquilo machuca. E ela vinha toda brincando e tal, brincando, e tentava aquela injeção, né? Injetava, né, aquele negócio ali, enfiava aquela agulha no braço, onde tinha que ser, e grosseiramente falando. Então, até né, eu vi que os outros pacientes falaram, não, ela vem brincando, a gente nem percebe que ela fez. Jesus, como não percebe, cara? Eu fiquei irritado, eu ficava olhando assim, sabe? Eu não fiquei discutindo, porque a gente já estava no hospital, já estava todo mundo ferrado mesmo, não fiquei discutindo. Mas, assim, como não percebe, cara? A pessoa vem, enfia uma agulha no seu braço, injeta lá substâncias que precisavam ser injetadas, alguns medicamentos, ou então tira sangue, e você fala que nem percebeu. Não, você percebe sim. É uma grosseria absurda, e a pessoa vem toda brincando, mas na verdade a pessoa está querendo te distrair para te atacar, né? Então você está indefeso ali, e aí você vai falar o que mesmo? Você vai falar que a pessoa, não é para fazer isso, não quero que você faça isso. É uma situação dolorosa, né? Bom, a foto aqui é do banco de dados, banco de imagens do Dreams Time, a foto da capa aqui dessa matéria, tá? Então, muito obrigado pela sua audiência. Deixe os seus comentários aqui, deixe suas ideias, suas dicas e sugestões. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nossas matérias com seus amigos, senão ninguém fica sabendo que a gente está aqui.
e ajude-nos a crescer e cresça junto com a gente. Então, olha, siga as nossas hashtags, hashtag Coluna Braga, que é o nome deste programa aqui, e hashtag Segue o Braga, que nessa hashtag você vai encontrar toda, ou quase toda, tudo que a gente faz aqui desde 2021, talvez, quando eu comecei a usar essa hashtag. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Braga, e para quem já me conhece, eu sou Braga do mesmo jeito, não dá nada, fica tudo igual. E essa aqui é a nossa TV Campo Grande. Esse aqui é o programa Coluna Braga, que a gente fala sobre vários temas, entre eles saúde também. Beijo para quem é de beijo, muito obrigado pela audiência, até a próxima. Fui.